Agora veja essa parte, que essa parte é muito interessante. Você está estudando conosco o livro de Daniel. Você se lembra quais eram, dentro do livro de Daniel, as partes de Daniel que não eram somente história, que eram profecia pura? O Daniel capítulo 2, eu vou colocar aqui, ó. Daniel 2, lembra disso? Daniel 7, Daniel 8 e 9. Vamos dar uma estudada primeiro em Daniel 2. Eu vou fazer bem rapidinho aqui para que você se lembre. Em Daniel 2, Daniel havia decifrado o sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor tinha sonhado com uma estátua de ouro, lembra? Uma estátua grande de várias partes, de vários metais. A cabeça era de... Me ajudem, alunos. Cabeça de ouro, lembra disso? Que era o Império Babilônico. Depois o peito e os braços, lembra dos dois juntos, ó, peito mais braços, vou colocar B aqui, que era de prata, que era o Império, tá, depois tinha o quadril, né, quadril que seria coxa, quadril, coxa e quadril que era de bronze, representando qual império? Tá, e tinha também as pernas, olha, vamos lá, se é pernas, são duas. Queria muito que você lembrasse disso. Duas pernas. De quê? De ferro. Tá? Vou colocar aqui para ficar mais fácil para você. E depois ele tinha então pés. São dois pés, né? De barro mais ferro misturado. Por favor, observe aqui algo que eu preciso te explicar. As pernas de ferro, sendo os pés de ferro com barro, o ferro das pernas continua até o último segundo dessa estátua. Sim ou não? Mesmo que seja misturado com barro. Guardou essa informação? Sim ou não? Para que você entenda. Eu vou colocar aqui na frente destes metais cada império. Aqui está a Babilônia, lembra? Eu vou colocar Babi aqui, ó, tá? Para ficar mais fácil. O peito e o braço são os medos, MP, persas, né? A Medo-Pérsia, não é isso? Depois de bronze a Grécia, tá? Que são os impérios que comandaram o mundo. Ferro foi Roma, não é isso? Olha o que eu estou querendo dizer para você. As duas pernas de Roma, as duas pernas de ferro, elas continuam até quando? Olha que interessante. Então, ferro e barro eram os pés, aqui é a Europa dividida. Quando Roma se dividiu, quando Roma foi conquistada, foram então formados 10 reinos, que é a Europa dividida. Tá dando para ver direitinho daí? Eu espero que você consiga ver. No entanto, foi visto algo muito interessante que eu vou colocar em verde aqui. Uma pedra lançada sem mãos, eu vou colocar pedra aqui embaixo, ó. Tá? Eu não sei se você consegue ver daí, amor. Estão conseguindo ver direitinho? Olha aqui, ó. Por que eu estou dando esse espaço? Você vai perceber algo interessante aqui quando eu colocar Daniel 7. A pedra foi lançada sem mãos, veio e bateu no pé da estátua e quebrou ela inteira. Tá claro para você? A gente sabe que esta pedra é o quê? É o reino de Jesus Cristo. Não é isso? Sim ou não? Sim. Pronto. Aqui está explicado Daniel capítulo 2. Que foi o que nós estudamos. No entanto, Daniel em capítulo 7 teve uma outra visão. Qual foi a visão que ele teve? Vamos tentar lembrar. Daniel capítulo 7, ele sonha com 4 animais saindo do meio dos povos, de uma guerra entre os povos, e os 4 animais, eles tinham características interessantes. Qual era o animal primeiro que ele viu na visão? Era um leão, como é que era? Leão com asas, presta atenção, que era o império, e ele sonha com o segundo animal, um urso manco, não era isso? Sim ou não? Que tinha 3 costelas na boca, não era isso? Tá, e depois ele sonha com um leopardo, ele vê, né? Ele vê um leopardo que tinha o quê? 4 asas mais 4 cabeças, não era isso? Sim ou não? Depois ele sonha com animal terrível e espantoso,
tenebroso que tinha dentes de ferro, que comia tudo que vinha na frente dele. E então nós sabemos quais eram esses animais. Vamos colocar aqui, o leão com asas é o quê? A Babilônia. Olha que interessante, tá? Que foi retirado as asas do coração de homem, que foi o que aconteceu com Nabucodonosor, né? E ficou em pé como homem. Agora aqui, o urso manco, que tinha uma das pernas mancas. Por que manca? Porque era o império Medo e Persa, tá certo? Um era mais rico que o outro, por isso que era uma parte mais alta que a outra nesse reino. Era qual império? Olha aqui, ó, o urso que tinha 3 costelas. Nas 3 costelas são as cidades ou os países que eles precisaram vencer para conquistar a Babilônia. Quais eram esses países? Babilônia e Egito. A Babilônia, Líbia e Egito, tá bom? Então vamos lá. E o leopardo é a Grécia. Por que que aqui ele é apresentado com 4 cabeças? 4 cabeças e 4 asas. 4 cabeças dos 4 generais de Alexandre. Quem que eram eles? Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Nomes interessantes para você colocar nos seus filhos, tá? Para você colocar esses nomes aí. Grandes conquistadores que ficaram após a morte de Alexandre. E por que 4 asas? A rapidez com que o Império Grego conquistou o planeta. E esse animal terrível e espantoso? Com certeza absoluta, Roma. Agora veja que interessante. Só que em Daniel capítulo 7 alguma coisa acontece. Tem um detalhe a mais que não tinha sido dado em Daniel 2. Abre seu ouvido numa coisa que eu vou te dizer agora. Juju vai ler a partir do verso 9. Olha aqui, a partir do verso 8, tá, Juju? Presta atenção que eu vou te dizer. Esse animal terrível e espantoso começou a chamar muita atenção de Daniel. Eu vou te explicar como é que a profecia acontece, para que você entenda a seriedade disso. Ouça bem, olhe bem. Deus dá uma visão de um tanto aqui, ó. Deus dá conhecimento para o ser humano assim. Se o ser humano for fiel no pouco, ele dá o quê? Um pouco mais. Em Daniel 2, Deus deu essa visão. Em Daniel 7, Deus deu esta e mais esta. Observe um tanto a mais que Deus deu. O que é esse tanto a mais que o Senhor Deus deu? E o que aconteceu, Juju? Leia para mim Daniel 7. Vai lá, Daniel 7, 7. Diz assim: depois disto, eu continuei olhando nas visões da noite. E eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. É só, então era um animal com dentes de ferro, que pegava tudo, mordia tudo, e o que sobrava ele pisava com os pés. Continua. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. E tinha 10 chifres. 10 chifres. O que eram os 10 chifres? Olha aqui, ó os pés de barro. Quantos dedinhos tem os pés? 10. Quanto a Europa foi dividida? 10 reinos. Olha que interessante, em 10 partes. Agora aqui, ó, veja só. Então ele tinha 10 chifres. Esse animal terrível e espantoso. Olha que curioso. Roma, quando foi dividida, se transformou em 10 partes. O animal terrível e espantoso que tinha os dentes de ferro tinha 10 chifres. Continua, Juju. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Presta atenção no que você vai ver agora. Juju acabou de ler que enquanto ele estava olhando os chifres, aparecia uma coisa que não tinha aparecido antes. O que é que ele apareceu no meio desses chifres? Apareceu o quê? Um chifre, um outro chifre pequeno. Que chifre pequeno era esse? Olha as características deste chifre. Vai. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Vem cá, em algumas bíblias diz blasfêmias, uma boca que falava blasfêmias, outra diz que falava com vanglória. Então esse chifre pequeno é um detalhe que não tinha em Daniel capítulo 2. Então foi visto que esse chifre pequeno, quando ele surgiu do meio dos 10 chifres, guarda essa informação, esse chifre pequeno surgiu do meio do quê? Olha que coisa interessante. Esse chifre pequeno, ao sair do meio dos 10 chifres, teve que abater. Eu vou colocar isso em vermelho para ficar destacado para você. Abateu 3. Eu vou colocar aqui assim, tá? Para você lembrar. Continua. Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. Ai, gente, olha o que ele viu.
Presta atenção, Daniel está olhando, raciocina comigo, de dentro da água, claro que ele não está para enxergar água, ele não está olhando para o céu, né? Ele está olhando um mar, saindo animais da água. Então ele está olhando aqui, ele está vendo ali o leão com asas, ele está vendo o urso manco, ele está vendo o leopardo com 4 cabeças, ele está vendo o animal terrível e espantoso. Mas de repente em Daniel 7:9, ele é chamada a atenção dele para um lugar. Para onde? Vai lá, leia aí Daniel 7:9. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou. Continua. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã. Continua. E seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Olha, continua. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Olha, o que vocês acabaram de ver? Em Daniel 7:9, Daniel agora sai da visão de olhar para a terra, para o mar saindo água ali, para animais saindo do mar, e então é chamada a atenção para algo que está acontecendo no céu. Porque ele diz que ele vê o ancião de dias, que é o próprio Pai, assentando-se num trono, milhares de pessoas ao redor dele, e então abrindo livros e começando um tal de um tribunal. Em que época que ele está vendo isso? Na época do chifre pequeno. Você entendeu a sequência da visão de Daniel? Não, a visão do chifre, desse julgamento no céu, abriram-se os livros, é julgamento. Não acontece durante o tempo do leão. Não acontece durante o tempo do urso manco. Não acontece durante o tempo do leopardo, nem mesmo do animal terrível e espantoso. Acontece nem mesmo durante os 10 chifres. Acontece durante o chifre pequeno. Você entendeu isso? Então vamos colocar aqui, eu vou colocar em azul para destacar, que Daniel viu o santuário do céu. Ele viu no santuário do céu, porque o trono de Deus fica no santuário, foi o que ele viu. E lá o julgamento, eu vou colocar a palavra julgamento aqui, porque abriram-se os livros e começaram a julgar. Olha que coisa interessante, na frente do Deus eterno, do ancião de dias, abriram-se os livros ali. Agora continua, Juju, olha só o que está acontecendo. Então estive olhando, por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia. Você está lendo que parte? Daniel 7:10? 11. Daniel 7:11. Olha só, quer dizer que em Daniel 7:11, quem que ainda estava falando de novo? O chifre está falando outra vez. Sofia, eu preciso que isso aqui seja muito bem, olha aqui, ó, pontuado. É preciso que o pessoal veja que o chifre aparece 2 vezes. O chifre aparece aqui antes do santuário da situação no céu e depois ele aparece de novo falando o quê? Lê de novo 11, Juju. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia. Estive olhando até que o animal foi morto. Que animal que foi morto? Esse aqui, ó. Animal terrível e espantoso. Quem continua? E o seu corpo desfeito. Sim. E entregue para ser queimado pelo fogo. Sim. E quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia, foi-lhes prolongado a vida até certo espaço de tempo. Ótimo. Isso aí já você vai entender quando a gente estudar lá em Apocalipse. Aliás, só para você lembrar, por favor, corre para Apocalipse. Só um adendozinho. Corre para Apocalipse. Rapidinho, rapidinho. Só para você ver que gostoso. Nós ainda vamos estudar isso juntos. Apocalipse, capítulo 13. Vamos lá. Dê uma olhadinha nisso daqui, que você vai ver uma coisa interessante. Você vai ver agora João vendo um certo poder na terra. Você já ouviu falar da besta? Já? Então, por favor, observe isso daqui. Apocalipse 13, verso 1 em diante. E vi subir do mar. Olha aqui que interessante. O que João está vendo? Viu subir do mar uma besta que tinha quantos chifres? 10. E quantas cabeças? Quantas chifres tinham sido acabadas ali? 3. Quanto sobra? 7. Continua. 7 cabeças. Que mais? E sobre os seus chifres 10 diademas. E sobre as suas cabeças o nome de blasfêmias. Continua. A besta que vi era semelhante ao quê? Leopardo. Olha só, os seus pés como de urso e sua boca como de leão. De quem está falando? Olha o que eu vou te mostrar aqui.
Não, continua. Lê mais um pedacinho. Diz assim, ó, o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande autoridade. E quem dava poder e autoridade para este da Apocalipse 13, quem é? O próprio diabo, o dragão. Não é interessante isso? Agora veja o que é que diz aqui. Quais eram os animais que disse que esta besta era formada? Você sabia que o Império Romano é um misto de todos os outros impérios antes dele? Vou te contar uma coisa, como é que foi formado o Império Romano? O Império Romano é um misto, é uma Babilônia de todos os reinos juntos. Na verdade, é um catalisador de todas as pessoas e de todas as culturas. Catalisa tudo, pega para si, desde que tenha gente para estar dentro do seu reino. Você vai entender melhor isso quando estudarmos Apocalipse. Volta para Daniel. Então, em Daniel tinha visto que o chifre pequeno que tinha saído dos 10 chifres, ele estava ali falando blasfêmias e muitas blasfêmias, e de repente o santuário celestial acontece no céu. E enquanto o santuário está acontecendo, o chifre pequeno está falando coisas terríveis ainda e espantosas. Só que continua, Juju, tem mais um pedacinho que a gente precisa saber. Tudo isso não estava em Daniel capítulo 2. Vai, Juju. Versículo 13, diz assim: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Peraí. Você viu que está falando de Jesus nesse momento? Você percebeu? Leia de novo, Juju, olha que interessante. Diz que nas visões da noite foi visto também o filho do homem sendo dirigido a quem? A gente pensa, algumas pessoas pensam que isso aí é a volta de Jesus. Não é a volta de Jesus. É Jesus indo ao ancião de dias. Aonde o ancião de dias estava? O ancião de dias estava no santuário. Os anjos o levaram até o santuário. Então vou colocar em vermelho aqui para todo mundo saber. Ó, Jesus entra. Ó que interessante. Entra aonde que ele entra? No santuário. Não é interessante? E o que ele faz lá dentro? Lê o próximo. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Amém! Glória ao Senhor! Quer dizer que lá dentro do santuário é dado a Jesus o domínio, sim ou não? Olha que coisa interessante. Como é dado o domínio? Se está fazendo o julgamento, é feito... O que é o julgamento? A separação de quem é e quem não é de Deus. E é entregue isso a Jesus. É dado a Ele. Louvado seja o nome de Deus. E diz que Ele é o único reino... Olha aqui, o que é a última parte que é igualzinho o que deu em Daniel 2. O único reino que será eterno. Então, o que foi que Jesus mostrou, que o Deus eterno mostrou para Daniel, diferente do que tinha mostrado para Nabucodonosor? Essa parte aqui, essa parte não estava na primeira visão que tinha sido dada a Nabucodonosor. Qual parte? A parte do chifre pequeno, do santuário, do julgamento, do chifre pequeno falando de novo e de Jesus entrando no lugar santíssimo aonde o Pai estava. Tá claro para você? Isso não é interessante? Só que não para aí. Em Daniel 8 acontece um negócio interessante. Vamos lá? Vamos para Daniel capítulo 8. Aqui então vai aparecer Daniel capítulo 8. Em Daniel capítulo 8, Daniel sonha, tem uma visão com 2 animais. Quais eram os animais que ele vê? Ele vê um carneiro e um bode, né? Então vamos colocar aqui carneiro. Me dá as características do carneiro. Tinha 2 chifres. Sendo, esse carneiro tinha 2 chifres, sendo um mais alto que o outro. Um era um chifre menor do que o outro. Está em Daniel 8. Peraí, olha que interessante. Aqui peito e braços, que era de prata, representando a Medopérsia. O urso manco, que tinha um lado mais alto que o outro, que era a Medopérsia, tinha 3 costelas na boca. É o mesmo carneiro com 2 chifres, dizendo que o último chifre era menor do que o primeiro. O que vinha por último era menor, não era isso mesmo? 2 chifres. Então vamos colocar aqui, eram 2 reinos juntos, né?
2 chifres. E o anjo disse claramente que este império, a Juju vai ler para mim agora, vai lá, que este carneiro, vamos lá em Daniel, capítulo, até minha Bíblia não está aberta lá, e eu vou abrir para vocês verem. Daniel, capítulo 8, o anjo diz claramente para ele, em verso 20. Juju, leia para mim o verso 20. Vamos lá. Diz assim: aquele carneiro que viste como 2 chifres são os reis da Medopérsia. Opa! Então o anjo disse, não tem dúvida nenhuma. Claramente o anjo diz isso aqui, ó. O carneiro que vistes é o quê? Império da Medopérsia. Continua lendo, Juju. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. Opa! E o bode é o quê? A Grécia. Grécia. Olha o que ele explica, tá? Agora me dá as características do bode aí, por favor. Vamos ver as características do bode. Vamos lá. Versículo 8, né? Eu quero o 21, do capítulo 8, 21 e 22. Vamos lá, Juju? Uhum. Mas o bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. Olha lá. Quem era o primeiro rei da Grécia? Alexandre o Grande. Poxa, poderoso, grandioso, né? Todo cheio de capacidade. Só que quando ele morre, o que acontece? Vai lá, Juju, continua lendo. Ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dele. Ai, gente, quem eram os 4 que o Império Grego foi dividido em quê, gente? Lembra disso aqui, ó? Ó, eu vou colocar aqui, ó, para vocês lembrarem os 4 generais de Alexandre. Não é legal? Não é muito bom? Como dá tudo certinho, o anjo explicando o que a gente viu. Nós somos um povo privilegiado. Nós vivemos no final da história. Então nós conseguimos ver tudo o que aconteceu que tinham dito que ia acontecer. Não é interessante isso? Hoje nós podemos dizer, realmente foi tudo como o anjo disse. Mas vai lá, Juju, continua lendo para mim, vai lá. Diz assim no versículo 23. Vai lá. Mas, no fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores, se levantará um rei, feroz de semblante, e será entendido em adivinhações. Opa! Então ia aparecer outro reino dos 4. Como? Continua lendo. E se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força, e destruirá maravilhosamente e prosperará, e fará o que lhe aprouver. Peraí, o que acontece aqui? Quer dizer que depois desses 4 aqui ia aparecer um outro reino? Um reino que ia fazer tudo conforme a sua própria cabeça, que ia destruir tudo. Quem foi o reino que fez isso? Olha que interessante. Continua. E destruirá os poderosos e o povo santo. Este reino iria... Gente, eu vou colocar em vermelho isso. Esse reino iria destruir quem? Pode ler para mim, por favor. E destruirá os poderosos e o povo santo. Destruirá o povo santo. Quem foi o poder na terra que perseguiu o povo de Deus? Continua. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão. E no seu coração se engrandecerá. O que é prosperar o engano? Colocar no lugar de verdades coisas erradas. Continua lendo. E no seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem em segurança. E se levantará contra o príncipe dos príncipes. Quem é o príncipe dos príncipes? Se levantaria contra o príncipe dos príncipes. Avante. Mas sem mão será quebrado. Sem mão será quebrado. Avante. E a visão da tarde e da manhã que foi falada é verdadeira. Olha lá, é dito para ele de novo sobre a visão da tarde e da manhã que você vai entender pela graça e poder de Deus nessa próximo estudo. Avante. Tu, porém, cerra a visão, porque se refere a dias muito distantes. E eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então levantei-me e tratei do negócio do rei, e espantei-me acerca da visão, e não havia quem a entendesse. Tremendo, só que a Juju vai ter que ler um pedacinho antes, Juju. É preciso que você leia algo interessante. Nós já sabemos que depois dos 4 generais, haveria um reino que destruiria o povo de Deus. Mas tem um detalhe a mais que em Daniel 9 traz. Por favor, você pode ler para mim, Juju, a partir do verso 8 de Daniel 8, por favor. Vai lá. O que diz aí?
Diz assim, Daniel 8:8. E o bode se engrandeceu sobremaneira, mas estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado. Lembra o grande chifre, quando Alexandre o Grande morre? Avante. E no seu lugar subiram outros 4, também notáveis, para os 4 ventos do céu. Olha aqui, então eram os generais, depois de Alexandre, para os 4 ventos do céu. Eu quero que você veja de novo aqui aonde eles viveram. Observe nesse gráficozinho aqui. Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Observe. E de um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul. Presta atenção, aparece alguém na profecia aqui. Um tal de chifre o quê? Então vamos colocar aqui de novo, em Daniel 8, ele vê um chifre pequeno aparecendo de novo. Aonde já tínhamos visto sobre isso? Olha aqui. Em Daniel 7, ele já tinha visto um chifre que falava blasfêmias, um chifre que falava contra Deus. Vamos ver o que esse chifre faria? Vai lá. E para o oriente e para a terra formosa. Então, ele estava chifradas para a terra formosa, né? O que é a terra formosa? Para Jerusalém. Continua. E se engrandeceu até contra o exército do céu. Então era um poder contra Deus esse chifre pequeno. Se brigou contra o exército do céu. Continua. E a alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. E se engrandeceu até contra o príncipe do exército. E por ele foi tirado o sacrifício contínuo. O lugar do seu santuário foi lançado por terra. Gente, então esse chifre pequeno blasfemou de Deus, se voltou contra o Senhor Jesus Cristo e ainda se envolveu naquilo que acontece dentro do santuário. Sim ou não? Continua. E um exército foi dado contra o sacrifício contínuo, por causa da transgressão, e lançou a verdade por terra. Peraí. Essa parte eu tenho que escrever aqui, Juju. Aqui diz então que esse chifre pequeno lançou a verdade por terra. Olha, aqui Daniel está tendo mais informações sobre o tal do chifre pequeno e de suas atuações. O que eram as palavras que ele falava aqui em Daniel 7? Lançava a verdade por terra, se voltou contra o Senhor, transformou a verdade em mentira, entrou no santuário, se envolveu com o santuário. Olha, lançou a verdade por terra. Era ou não era um poder contrário a Deus? Sim ou não? Sim. Continua. E prosperou. Depois ouvi um santo que falava. Aí então começa a visão das 2.300 tardes e manhãs. Enquanto ele está falando isso, olha que coisa interessante. Irmãos, olha as profecias Daniel 2, 7 e 8, como elas se completam. Em Daniel 2, o Senhor Deus mostra os impérios todos da terra. Em Daniel 7, no entanto, a razão principal da explicação não são os reinos que já tinham sido explicados em Daniel 2. É o quê? É um detalhe a mais que apareceu. O chifre pequeno, o santuário celestial e o chifre pequeno falando de novo antes da volta de Jesus. Grava isso. Mas em Daniel 8, não é de novo os reinos que são interessantes. Aqui nem cita a Babilônia, porque Babilônia já nem estava mais no poder em Daniel 8. Daniel 8 já era o império da Medo-Pérsia. Por isso que já começa com a Medo-Pérsia. E então são mostrados 2 reinos e um pouco de Roma. Mas o interessante daqui, ao falar de Roma, é do reino que nasceu dele, o chifre pequeno, que comete erros tremendos contra Deus. E depois disso, as 2.300 tardes e manhãs. Por que é tão importante você entender isso? Olha bem para mim em nome de Jesus e eu preciso te falar uma coisa e te fazer um apelo tremendo. Aí está a história do planeta. Aí está a sua história e a minha história. Estas profecias chegam até os nossos dias. Essas profecias fazem toda a diferença na nossa história, modifica a nossa vida, nos dão uma visão mais clara, mais abrangente do que é o trabalho de Deus. Lembre-se, sempre em conexão com a Terra, os acontecimentos aqui da Terra, existem acontecimentos no céu. Na verdade, a linha do tempo deveria ter 3 partes. Qual? O que está acontecendo agora, o que está acontecendo no céu e o que acontece com o povo que não é de Deus. O que acontece com o povo do Senhor, o que acontece com o povo de Deus no céu e o que acontece com o povo que não é de Deus. Isso é tão interessante. Quero fazer um apelo para o seu coração. Não é hora só de estudar, é hora de mudar a vida, de fazer transformação na sua história, na sua vida,
na maneira como você pensa, na organização da sua mente. O que você vai fazer? Veja como as coisas de Deus são organizadas. Como o Senhor Deus, com cuidado, vai mostrando com detalhes para que você e eu não fiquemos perdidos no meio dessa história toda. Eu quero orar com você e pedir pela sua família, pela sua casa. Chame pessoas para estudar, estude 1, 2, 3, 10 vezes, quantas vezes forem necessários. Mas entenda, você sabe que junto com esse estudo estão os estudos de Daniel 8, Daniel 9. Estão os estudos aí que você pode ir vendo cada detalhe das explicações. Que Deus te abençoe. Ore comigo agora. Senhor Deus dos exércitos, nós te agradecemos e te pedimos a tua bênção de forma especial agora, porque precisamos de ti. Senhor, estamos dentro dessa profecia, vivendo nos dias do julgamento celestial, após 1844. Organiza-nos, ó Pai, ensina-nos, trabalha conosco, ajuda-nos a não perder tempo nessa terra com o que não é eterno, porque o Senhor disse que o único que era eterno era o teu reino. Em nome de Jesus, faça teu reino entrar em nós. Amém, Senhor. Deus abençoe você. Até o próximo estudo.